Fala, minha tropa Caipora! Tudo de boa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 6 de agosto. Tivemos 24 palpites com 21 greens e apenas 2 reds, tá? Tivemos um jogo que foi anulado por empate anula. 91% de taxa de acertos para este dia, beleza? E para o dia 7 eu trago o resultado parcial com 23 palpites, 13 greens e 3 reds. Cancelamos um jogo, beleza? 6 jogos ainda estão para ocorrer, então depois acompanhe os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 8 de agosto? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com os nossos palpites para o planejamento do dia 8. Vamos iniciar com o jogo do Pirâmides contra o Aboukir Semad. Traga essa partida na Copa do Egito com o mercado de vitória seca para casa. O Pirâmides tem 72% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Aboukir, ele tem 94%. Verificando em séries, o Aboukir ele vem vencendo as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Pirâmides em 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Aboukir vem vencendo as últimas 6 partidas. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Iberia Tbilisi versus o Istambul. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa, fase de qualificação com mercado de vitória seca para fora. O Istambul tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Iberia tem 39%. Em série, o Istambul vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Istambul venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Iberia venceu apenas 2. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Olimpija versus o Sheriff Tiraspol. Traga essa partida na Liga da Conferência com o mercado de empate anula para casa. O Olimpija tem 52% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sheriff tem 50%. Em séries, o Olimpija vem vencendo as 5 partidas e o Sheriff não empata as 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Olimpija venceu 6 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sheriff venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Brøndby versus o Legia Varsóvia. Traga essa partida na Liga da Conferência com o mercado de over 1,5 gols. O Brøndby tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Legia tem 67%. No histórico, 2 partidas com 2 empates e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Brøndby vem marcando a 5 jogos e o Legia vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas 2 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Trabzonspor versus o Rapid Viena. Traga essa partida com over 1,5 gols na Liga da Europa. Trabzonspor tem 49% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rapid Viena tem 72%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as suas últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Molde contra o Cercle Brugge. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Molde tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cercle Brugge tem 39%. Em séries, o Molde vem a 10 jogos marcando gols, jogando em casa, e o Cercle Brugge vem marcando a 6, jogando em casa. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Liga da Europa, eu trago o Santa Coloma versus o Riga Futebol Escola. Traga essa partida com vitória e empate para fora.
O Rigas tem 54% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Coloma tem 56%. Em séries, o Santa vem sem empates a 5 jogos e o Rigas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Rigas venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Santa Coloma ele venceu apenas 2. Então, para essa partida, vitória, empate para fora, beleza? Próxima partida, HNK Rijeka versus o Augsburg. Traga essa partida na Liga da Europa com o under 4,5 gols. O Rijeka tem 42% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Augsburg tem 83%. Verificando em séries, o Augsburg vem marcando há 8 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Krivbas versus o Vitória Pilsen. Traga essa partida na Liga da Europa com mercado de vitória e empate para fora. O Pilsen tem 58% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Krivbas tem 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-0 do Pilsen. E em séries, o Krivbas vem marcando gols há 8 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas e vitória e empate para o Pilsen em 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Krivbas venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Partizan Belgrade versus o Lugano. Traga essa partida na Liga da Europa com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Lugano com 42%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Partizan Belgrade tem 50%. Em séries, o Partizan vem 5 jogos sem empates e o Lugano vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida na Liga da Europa, Panathinaikos versus o Ajax. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Panathinaikos e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ajax tem 83%. No histórico são 4 vitórias do Ajax e uma do Panathinaikos. A média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas também. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Argentinos Júniors contra o Sarmiento na primeira divisão da Argentina. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Argentinos tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sarmiento tem 44%. No histórico, são 2 partidas para o Sarmiento, 2 empates e uma partida do Argentinos. Em séries, o Argentinos vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate do Argentinos em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Argentinos venceu a única partida. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Argentinos ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sarmiento, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, o Zed contra o El Zamalek na Premier League do Egito. Eu trago o under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Zamalek e o Zed tem 56%. No histórico é uma partida para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Zed vem sofrendo gols a 8 jogos e o Zamalek vem marcando a 6. Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Smoura contra o Al Caio. Traga essa partida na Premier League do Egito com vitória seca para fora. O Al Ahly tem 66% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Smoura tem 61%. No histórico, 17 vitórias do Al Ahly, 9 empates e 4 do Smoura. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Smoura vem sem empates a 5 jogos e o Al Ahly vem vencendo nas últimas partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Al Ahly em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly venceu suas últimas 6 partidas e o Smoura venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus o Flora Tallinn. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over 2,5 gols. O Vikingur tem 66% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Flora tem 44%. Em séries, o Vikingur vem vencendo 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Celtic versus o Shamrock Rovers. Traga essa partida na Liga da Europa com vitória e empate para casa.
O Celtic tem 53% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Shamrock tem 39%. Em séries, o Celtic vem sofrendo gols há 5 jogos e o Shamrock também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Shamrock venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Dynamo Minsk versus o Lincoln Red Imps. Traga essa partida com vitória seca para casa na Liga da Europa. O Minsk tem 66% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lincoln tem 67%. Em séries, o Minsk vem 5 jogos sem derrotas e venceu 4 deles. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Minsk venceu ou empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Lincoln Red Imps ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o HK versus o KR Reykjavik. Traga essa partida com over 2,5 gols na Oversdade da Islândia. O KR tem 60% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, porém ele tem 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O HK ele tem 28%. No histórico são 8 vitórias do KR, 3 empates e 5 do HK. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o HK vem sofrendo gols há 10 jogos e o KR também. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do HK, over 2,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Servette na Liga da Europa. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Braga tem 66% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Servette tem 78%. Em séries, o Servette vem marcando gols há 9 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Goiás contra o São Paulo. Traga essa partida na Copa do Brasil com vitória e empate para fora. São Paulo tem 48% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 28%. No histórico são 18 vitórias do São Paulo, 3 empates e 3 do Goiás. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Goiás vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate do São Paulo em 5 das suas últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Goiás venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, o Inter Miami contra o Toronto. Traga essa partida na CONCACAF Leagues Cup com o mercado de empate anula para casa. O Inter Miami tem 60% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toronto tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Miami e 2 do Toronto. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Miami vem a 10 jogos marcando gols e o Toronto vem vencendo 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Miami venceu 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Inter Miami venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Toronto venceu 4 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Bolívar contra o Jorge Wilstermann. Traga essa partida na divisão profissional da Bolívia com mercado de over 1,5 gols. O Bolívar tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jorge Wilstermann tem 56%. No histórico, 23 vitórias do Bolívar, 10 empates e 15 do Jorge Wilstermann. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Bolívar vem vencendo ou empatando em casa 5 das últimas 6 partidas. Ele venceu 4 deles e não perdeu nenhuma. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Tigres contra o Pachuca. Traga essa partida na Leagues Cup da CONCACAF com mercado de over 1,5 gols. O Tigres tem 46% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pachuca tem 61% no histórico, 20 vitórias do Tigres, 19 empates e 18 do Pachuca. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tigres vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora e eu trago Pirâmides para vencer a partida contra o Albuquerque.
Trago over 1,5 gols para o Trabzonspor versus o Rapid Viena, over 1,5 gols para o Molde contra o Cercle Brugge. Separei over 1,5 gols para o Panathinaikos contra o Ajax, vitória e empate para casa em Argentino Júnior contra o Sarmiento. E por último, over 1,5 gols para a Braga contra o Servette. Mod total de 3,13 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever, hein?